o blog Mercado da Bola, do UOL, antecipou a informação. Eu tenho a confirmação de que o negócio está avançando e tem tudo para ser fechado nas próximas horas. Atenção, isso significa que será recorde de contratações do Palmeiras em um ano. O Palmeiras fez uma proposta de quase 20 milhões de euros, grana pra caramba, que o Palmeiras avançou na negociação. Mas a informação é a seguinte, não deve ter chapéu, não deve dar balão. O Palmeiras está isso aqui de anunciar ainda esta semana a sua nova contratação. Fala, torcedor palestrino, começando em mais um dia agitado no CT do Palmeiras, com toda essa movimentação do mercado da bola, mas um nome impressiona e entra em pauta para ser aí o próximo reforço 2026. Realmente esse mercado da bola está dando o que falar no Palmeiras e mais um nome aí de peso chega para implementar o grande elenco já estrelado palmeirense. Mas antes dessas notícias, é claro, de toda essa reformulação, vou trazer aqui em primeira mão. Não esqueça, é claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e, é claro, deixar aquele seu like junto com o seu avante palestra para demonstrar a força e a garra do torcedor palestrino. E me diz aí, palestrino, de que cidade, estado você está nos assistindo, que eu tô respondendo todos vocês. Créditos estão aqui na descrição, ESPN Brasil, UOL Esporte e Fala Veloso. Agora chega dessa enrolação e bora pro que interessa. Vamos lá, Bruno Andrade, já tá no espn.com.br a informação do Nino e Palmeiras. Conta aí pra gente. Vamos lá, então, apuração em conjunto, Henrique Totti, eu, Felipe Silva, o Nino, lembrando, o Palmeiras trabalha aí para negociar o Mikael, é um dos jogadores que o Palmeiras planeja para deixar a equipe para a próxima temporada. Uma das principais prioridades do Abel e do Palmeiras é reforçar a zaga, é reforçar o eixo defensivo, e hoje o nome que encabeça essa lista, apesar de ser um nome muito difícil, a concorrência é forte, é do Nino. O Abel avalia muito bem o futebol do Nino, já conhece muito bem o Nino dos tempos do Fluminense, então é um zagueiro que ele acredita que faria sucesso, ou que teria tudo para ter sucesso no Palmeiras. Então o Palmeiras vai entrar na disputa, não fez proposta ainda pelo Nino, porque sabe que o valor é alto. A questão também do Nino está muito bem equacionado na mira de Cruzeiro e também do próprio Fluminense. Aliás, a preferência do Nino, ele nunca escondeu nos bastidores, é dar a prioridade para o Fluminense se existir essa abertura do Zenit para negociá-lo agora em janeiro. Do lado do Zenit, o Zenit se mostra disponível para negociar, mas somente mesmo de forma mais madura e concreta para junho. O Zenit, se puder segurar um Nino em janeiro, vai fazê-lo, ou o que pode acontecer se o Zenit conseguir a contratação, por exemplo, do Jonathan Jesus, que aliás fez um belíssimo jogo ontem contra o Corinthians, mesmo depois sendo perdido nos pênaltis, mas o jogador, o zagueiro, foi muito bem contra o Corinthians, fechou os espaços ali, sobretudo contra o Yuri Alberto. Então, se o Zenit avançar por um zagueiro, conseguir reorganizar o eixo defensivo, aí existe ali uma réstia de esperança para os brasileiros contratarem o Nino em janeiro. Não sendo assim, a probabilidade maior é junho. Mas a grande informação é essa, que o Palmeiras entrou no circuito com o Cruzeiro, com o próprio Fluminense, para contratação, para repatriar o Nino, avaliado hoje em mais ou menos 10 milhões de euros. É um preço salgado, mas é o mesmo preço, por exemplo, do Vitão. O Vitão é um pouco mais novo, mas é outro zagueiro muito bem visto dentro do Palmeiras. Há outro nome que também já surge nos bastidores como opção, lembrando que o Nino é a preferência, não significa que o Palmeiras vai contratá-lo, muita calma nessa hora, mas o Nino é a preferência. O Vitão já é um nome discutido internamente, e outro nome que surgiu com peso nos últimos dias, a gente pode confirmar que de fato interessa, mas também sem negociação por enquanto, é do ex-santista Joaquim, hoje no Tigres do México. Então temos aí já 3 zagueiros que o Palmeiras tem observado no mercado: Nino, Vitão e também o Joaquim. É um Palmeiras que vai forte no mercado novamente para a contratação agora então de um zagueiro. É importante a gente falar, Bruno, que assim, na questão do Nino, no fim de semana circulou lá em Pernambuco uma foto do Nino jogando um futevôlei na praia com a camisa do Fluminense. Era uma camisa regata, tal, não era oficial do time. E aí, viralizou e tal, nas redes sociais, a torcida do Fluminense, ele com a camisa e tal. Eu fiz os 2 jogos no Maracanã. Tive muito contato com gente dos bastidores do Fluminense. E muitos me falaram, cara, se ele voltar pro Brasil, é o Fluminense.
E aí agora, com essa indefinição e esse tom de despedida do Thiago Silva, cara, o Nino passaria a ser uma prioridade no Fluminense. Não vai querer perder essa dividida ao Flu, né? O Mário Bittencourt gosta muito do Nino, tem uma relação muito próxima com o Nino. O Nino tem uma questão familiar também, que há uma necessidade de voltar ao Brasil. E ele é muito adaptado ao Rio de Janeiro, né? Praia e tal, cidade de praia. Cara, a família adora muito o Rio de Janeiro, se adaptaram muito ao Rio e tal. Então, assim, entendo o Palmeiras querer, é um baita do zagueiro, seria uma baita de uma contratação. O Abel não é bobo nem nada, sabe que o futebol que ele tem encaixaria perfeitamente na zaga do Palmeiras. Mas assim, ó, essa coisa do sentimento, do carinho que ele tem pelo Fluminense, é um concorrente muito forte pro Palmeiras. Que assim, eu repito, conversei com muita gente dentro do Fluminense e as pessoas falam com muita convicção. Cara, se ele jogar no Brasil, prioridade 0001 do Nino é o Fluminense. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser interessante. Então a informação... E do lado do Nino, do Nino é a mesma informação. O Hernan traz o sentimento ali, a perspectiva do Fluminense. Do lado do Nino é a mesma informação. A prioridade do Nino, se voltar ao Brasil, é o Fluminense. Então, vale explicar que o Palmeiras tem interesse, que o Cruzeiro tem interesse, o Fluminense tem muito interesse, já se colocou à frente, mas é isso. O fato de o Palmeiras ter interesse não significa que vai levá-lo, até porque o Nino, o Hernan foi muito feliz nisso, tem aquela questão particular, ele tem um filhinho com síndrome de Down, ele não se sentiu adaptado ao futebol russo, ou à Rússia, muito por conta de questões familiares, e vê no Brasil, então, essa melhoria em relação à família e sente, claro, que no Rio de Janeiro, na sua casa, no caso, não a sua casa Pernambuco, mas a sua casa Rio de Janeiro, pelo contrato que já teve lá atrás e o contato que continua tendo com o Fluminense é a prioridade do Nino. Mas falta existir ali o mais importante, né? Que é a negociação entre clube brasileiro e o Zenit, e não é fácil negociar com o Zenit. É o Riquelme e o Alan Elias. Eu vou dar o destaque do Riquelme, meus parceiros vão completar do Alan Elias. Riquelme, que nós trouxemos ontem na ESPN Brasil, que o Copenhague, time europeu, tem interesse na contratação do jovem que veste a camisa alviverde. Ele tem apenas 19 anos, ele não teve apenas um jogo na temporada no time profissional, mas ele é muito bem avaliado por clubes europeus. O Zenit é outro clube que está de olho nele e tem interesse na contratação, mas o Palmeiras recebeu uma carta de uma demonstração de interesse do Copenhague na contratação do Riquelme. Não foi aberta a negociação até o momento, isso é bom frisar. É uma carta de interesse, é um clube que demonstrou interesse e ainda não foram abertas as conversas. Mas o Copenhague ele deve formalizar uma oferta nas próximas semanas. Eu ouvi nos bastidores, depois apurando um pouquinho mais, que o Palmeiras fala ali de uma venda na casa dos 15 milhões de euros. O Zenit, quando foi negociar com o Palmeiras avisou, isso foi em setembro. O Palmeiras avisou, agora a ver se a pedida continua a mesma, mas o Palmeiras quer ali mais ou menos 15 milhões de euros por um jovem que teve apenas um jogo no profissional. Ele é muito promissor, é um meio atacante, Riquelme Felipe. Então o Copenhague tá de olho na contratação do Riquelme. Acho que foi no jogo com o Juventude, que o Palmeiras estava no meio da data FIFA, que ele entrou. Se não me engano, foi nessa partida. E o Alan? Porque o Bruno Andrade tem falado do Zenit faz tempo, né? De como o Zenit vem com tudo aqui pro mercado. O Alan, mas aí o Alan é Premier League, certo, Bruno Andrade? É Premier League, aliás, foi uma informação que o Hernan trouxe de forma exclusiva no Fala Fonte no começo da semana, o forte interesse do Newcastle, Premier League, enfim, futebol inglês. Mas antes de até ter um corte limpo em relação ao Alan Elias, só para complementar a história do Riquelme Felipe, essa intenção, esse interesse existe porque o Copenhagen da Dinamarca está para vender o Robert, ex-Cruzeiro, ex-Raposa, jogador também de beirada de ataque, jovem promissor, enfim, já consolidado no futebol europeu, no futebol dinamarquês. Ele tem ali uma intenção de ser negociado com a Bundesliga, com o futebol alemão, no caso o Wolfsburg, que está disposto a pagar mais ou menos 18 milhões de euros. E pagando 18 milhões de euros, automaticamente o Cruzeiro recebe 15%. O Cruzeiro ainda tem 15% dos direitos econômicos do Robert, isso dá mais ou menos ali então 2,7 milhões de euros, não contando também, claro, tem aquela questão do mecanismo de solidariedade. Então, se a gente juntar ali 17 milhões de reais, que são mais ou menos ali os 2,7 milhões, e mais alguma coisinha
envolvendo o mecanismo de solidariedade. Se o Robert for vendido mesmo ou em janeiro ou em junho, o Cruzeiro tranquilamente recebe pelo menos uns 20 milhões de reais por essa negociação e o Riquelme Felipe seria o substituto. Mas tem também essa concorrência de peso do Zenit, informação que a gente já vem difundindo aqui no Fala Fonte há muito tempo. Sobre o Alan Elias, então é isso, reforçando, o André Hernan trouxe no começo da semana esse forte interesse do Newcastle. E ontem, conversando com pessoas ali enfim, que estão participando dessa negociação, ou enfim, que estão por dentro dessa conversa, não dá para chamar ainda de negociação porque a proposta não foi colocada em cima da mesa, mas o que eu ouvi é o seguinte, o Newcastle se colocou à disposição de pagar 30 milhões de euros pelo Alan Elias, isso hoje na cotação atual mais ou menos 190 milhões de reais. A questão é que o Palmeiras, ainda falta sentar para negociar de forma concreta, mas o Palmeiras já repassou a mensagem que prefere e pede mais ou menos ali 45 milhões de euros, é o valor mínimo para se discutir uma negociação. Claro que depois dá para barganhar, dá para oferecer um pouco menos aqui, encaixa ali, enfim, há todo um processo de negociação. Mas nesse momento é o Newcastle disposto a pagar 30 milhões de euros, 190 milhões de reais. O Palmeiras pede 45 milhões de euros, na cotação atual 285 milhões de reais. Acho que até por conta daquela história do Kevin, né? Ter sido vendido por um valor pro Shakhtar e depois a revenda ter passado aí de 40 e tantos milhões. A diferença do Kevin é que assim, o Kevin não estava jogando. O Kevin arrebentou numa copinha, foi o melhor jogador da copinha, e aí quando subiu pro profissional, ele estava reserva do reserva, vamos dizer assim. E aí apareceu uma oferta, e aí os empresários trabalharam essa oferta. O Palmeiras até então não queria vender, mas o jogador pediu para ser negociado. E aí o Palmeiras viu que não tinha espaço, acabou negociando. No caso do Alan Elias, ele é jogador que hoje é quase que um titular. Né? Quase que um titular. Muita gente dentro do Palmeiras, torcida, muitos. Dentro do Palmeiras eu já ouvi isso. Que, poxa, surpreendeu terem tirado ele no Mundial, no final da Libertadores. Final da Libertadores. Foi bem no Mundial, estava ganhando moral, contra a LDU foi um dos caras que tiveram desempenho. A realidade dele é diferente hoje. Então, o Palmeiras, além disso, joga o preço para a Premier League, para, enfim, qualquer efeito de mercado, porque hoje ele tem uma moral diferente do que era o Kevin. Sim. É isso, foi titular na final da Libertadores e a torcida reclamou muito de como ele foi substituído no segundo tempo, na partida ali contra o Flamengo. A conselheirada lá dentro do Palmeiras reclamou pra caramba. E não é só os corneta fora Abel lá do Palmeiras, tá? Sim. Não é os chatos. Sei. Até os caras que, poxa, Abel, poxa, tirou um moleque que tava bem, tal. Só pra gente encerrar esse assunto do Palmeiras, o Palmeiras acabou de emitir uma nota. Eita! Agora já? Confirmando a informação que o André Hernan trouxe ontem aqui, tá? Da troca do gramado sintético lá do Allianz Parque. Então o Palmeiras emitiu a nota falando que o processo agora de troca do gramado já começa nesse ano. Inicialmente a remoção da cortiça de areia, depois a retirada do gramado. Aí vai ter uma sequência de shows no Allianz. Sim. E aí a obra vai ser retomada no início do ano que vem. E aí sim com a instalação do novo gramado, do novo e mais moderno gramado sintético. É isso, Hernan? É a última geração, vamos dizer assim, desse gramado. Porque ele passa por atualizações, né? Esse sistema de gramado. E aí o Palmeiras vai colocar o que mais tem de novo. E aí, como tem essa sequência de shows, até o dia 20 e pouco tem show no Allianz, e aí você começa o processo, tem festas, virada de ano e tudo mais, pode ser que o Palmeiras jogue os primeiros jogos do Paulistão no Barueri, na Arena Crefisa. Tem essa previsão. Tá. Eu não vou cravar aqui porque eu falei com uma fonte. Mas é a possibilidade dos primeiros jogos serem em Barueri. Existe essa previsão. É uma previsão. Uma previsão. Tá, das primeiras rodadas, então, da temporada, o Palmeiras jogar em Barueri por conta faz dessa sentido, né? Porque o Palmeiras preparou todo esse Barueri por longo de tempo, a troca do gramado, sintético, o estádio reformado, então, né? O Fei, tem uma parada também que é o seguinte, que é a inspeção da FIFA.
Então você tem que ter o inspeção da Verdade. FIFA e tal. O gramado pode estar trocado no primeira semana de janeiro, sei lá, mas enquanto não houver a inspeção e a autorização da FIFA, não tem jogo. Não tem jogo, não tem que ter jogo. E ainda mais num momento em que a gente se discute tanto o gramado sintético, essa polêmica toda com outros clubes e tal. Então o Palmeiras não quer dar mole. É uma notícia que eu fiquei sabendo. Sabe aquele passarinho verde que às vezes passa por aqui? Ele passou de novo. E essa é uma grande notícia para a gente que né? O Palmeiras mudou um pouco o perfil das contratações, né? A gente já percebeu, né? O Palmeiras antes investia muito em garotos de 20, 22 anos, né? Veio o Giai, veio muita gente jovem aí, e aí você tem um tempo para maturar. O Flaco é um exemplo também disso, né? Chegou com 19, 20 anos. O Giai chegou com 20 anos. Então o Sousa já não é tão jovem assim, mas ainda não é um grande nome do futebol. O Facundo também, mais ou menos esse perfil, vem para... Mas o Palmeiras tem mudado. Andréas Pereira é um exemplo disso. Chegou jogando muito. O Palmeiras mudou um pouco as suas contratações e vem mais nomes fortes por aí, nome de peso. Então, a notícia, olha... Fica sentado aí. A notícia é a seguinte: essa semana agora que passou, Anderson Barros foi até a Rússia, até o Zenit, para tratar da contratação do Gerson. Ele foi até lá. Essa aí ninguém tem, essa exclusiva aqui do canal, hein? Ele foi até a Rússia, foi até o Zenit para continuar a conversa, para estar tratando dessa negociação que tem avançado com relação ao Gerson. O Zenit a gente sabe, já falei aqui, que está fazendo um jogo duro, que quer ganhar em função da compra, pagou 25 milhões de euros, está querendo ganhar um dinheiro, mas é difícil. O Gerson foi para lá e não jogou. E um atleta que vai para a Europa e não joga, não dá para valorizar, né? Não dá para o clube querer vender por mais do que pagou. Então a negociação continua, mas a informação é essa. O Anderson esteve na Rússia essa semana tratando da contratação do Gerson. Então pode pintar novidade nessa próxima janela aí. A gente sabe que a negociação continua, Palmeiras tem interesse, o Gerson quer voltar, o Zenit quer negociar, então tem tudo para dar bom essa negociação. A gente está de olho, está acompanhando e traz sempre notícias fresquinhas aqui para vocês, tá? Então tem essa aí, anota no caderninho. O negócio está andando. Gerson deu um passo a mais aí para o Palmeiras confirmar essa contratação na próxima janela aí de transferência, tá bom? E agora a informação que chega pra gente, hein? Médico do Palmeiras diz que Paulinho é desfalque no início de 2026. Pedro Pontin, que é chefe do departamento médico do Palmeiras, diz que o Paulinho seguirá fora. E aí tem uma nota. Paulinho se encontra, na verdade é uma entrevista que o Pedro Pontin deu à TV Palmeiras, dizendo o seguinte: o Paulinho se encontra com 4 meses e meio de pós-operatório de uma revisão de fratura. Isso é um período curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia, quando entramos nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação. Felizmente, segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, fazendo exercícios de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que ainda consideramos um período de cicatrização que ainda vai requerer um pouco de atenção. Essa é a declaração do chefe do departamento médico do Palmeiras, então, à TV Palmeiras. Lembrando, né, gente, que o Paulinho disputou o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes pelo Palmeiras, passou por uma segunda cirurgia na tíbia direita em julho deste ano, depois que ele voltou a sentir dores, né? Na verdade, ele já vinha jogando no sacrifício, com controle de minutagem, vocês vão se lembrar. Jogava 30 minutos, quase cronometrados, e não conseguia mais participar dos jogos. Até agora, pelo Palmeiras, 16 jogos, 4 gols e 3 assistências. É incrível, né? Os números são extraordinários. 16 jogos, 4 gols, 7 participações em gols, participações diretas em gols, em 16... Ele tem praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos. Quando ele pôde atuar, né, quando ele pôde estar disponível, ele correspondeu. O problema é que ele pôde pouco nesse segundo semestre, todo fora. O chefe do departamento médico, ele diz aqui, né, que já era esperado por conta da segunda cirurgia, mas fato é que é uma expectativa muito alta, porque foi um investimento muito alto do Palmeiras e o clube ainda não consegue tê-lo em campo, Mussete.
Pois é, Lu, é meio frustrante e, assim, início de 2026 é meio vago, né? Se ele perder os primeiros jogos do Campeonato Paulista e tiver à disposição nisso do Campeonato Brasileiro, beleza. Mas quanto ele vai ficar fora? Quanto mais ele precisa? Quantas cirurgias terão que ser feitas? Foi um investimento que, a princípio, foi alto, mas a gente imaginava uma resposta. E quando ele teve campo, ele mostrou. Mas até quando vai ser assim? Um jogador fundamental e o Palmeiras sentiu falta dele, né? Até o Abel disse sobre isso. É mais uma entrevista frustrante, mas pelo menos o Palmeiras se posiciona de forma clara, né? Para não ficar essa especulação, porque até outro dia a gente estava sonhando que o Paulinho pudesse ficar à disposição no final da Libertadores. Agora, pelo menos, a gente sabe que ele não vai começar. Mas início de 26 é meio vago. Tomara que ele esteja à disposição para o início do Campeonato Brasileiro. O problema do... E ó que o brasileiro é em janeiro já, né? O problema é que assim, o Palmeiras tem um monte de problema no começo do ano, né? Porque ele vai voltar de férias e vai ficar sem o Allianz Parque. E vai ficar sem o Paulinho. E o Campeonato Paulista tem 8 jogos. E se você ficar nas 2 últimas posições, você vai ser rebaixado. Vai ser um campeonato maluco, né? Vai ser completamente doido. E vai ter time que vai voltar. O caso do Corinthians também é esse. O do Palmeiras porque vai ficar sem estádio. O do Corinthians porque não vai ter pré-temporada. A temporada do Corinthians vai terminar domingo, dia 21. E o Campeonato Paulista começa dia 11. E que pré-temporada você faz? A Réveillon, champanhe, cerveja e espumante e volta para treinar. É assim. E aí joga 8 jogos na pancada, com 4 clássicos, com 3 clássicos. E se você não olhar para cima e estiver em 14º lugar, vai correr risco de rebaixamento. Ah, mas não é assim. A federação montou um campeonato, né? Olha... mas assim, mas não é a federação só. Não, eu acho bom. Porque ela criou grandes confrontos, diminuiu datas, mas vai ficar ainda mais emocionante o campeonato. Eu acho que para o público é legal e para o campeonato é bom. Pode ser desesperador para alguma torcida grande. Então, assim, isso vale para o Palmeiras, que o Palmeiras não tem estádio e não tem o Paulinho. Isso vale para o Corinthians, que não tem pré-temporada. Vai valer para muita gente. É enroscado. Agora, o Palmeiras considera que o Allianz Parque e o Paulinho vão estar aptos para a parte mais relevante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o ano inteiro. Mas, PVC, na verdade é uma demora, não é que, eu vou falar demora, mas não é exatamente a palavra, porque, segundo o médico, já estava dentro do planejamento, já que houve a necessidade dessa nova cirurgia. Mas há algum tipo de frustração pelo investimento, 115 milhões de reais, para um jogador que, apesar de que já se soubesse que ele tinha um problema físico, não conseguiu entregar? Porque o Palmeiras esperava que ele entregasse mais até agora. Sim. Né? Isso dá para dizer. Não fica um gosto de frustração? Pode ser que ele volte fazendo um monte de gol, resolva as coisas para o Palmeiras. Mas até agora, nesse primeiro ano, não foi isso que aconteceu. Eu acho que a palavra certa... Forte frustração. Acho que não é frustração. Eu acho que tem uma contradição, que é do discurso da Leila lá atrás, quando falou sobre o Neymar. Que nós não vamos contratar o Neymar porque aqui não é departamento médico. E aí ela tropeçou na própria língua. Porque ela falou uma coisa que não precisava falar da maneira como ela falou. Você podia dizer, não vamos contratar o Neymar porque nesse momento da carreira dele não é o jogador do nosso perfil. E tinha resolvido o problema. Acontece que ela contratou um jogador que eu acho que eu acho que o Palmeiras está fazendo todo o procedimento correto. Ou seja, se você contratou um jogador e você pode ter menosprezado o tamanho do problema, porque a cirurgia primeira foi mal feita, ou porque a recuperação não deu certo, ou porque quer que seja, tem um investimento que você vai recuperar. O entendimento ainda é que o Palmeiras vai recuperar esse investimento. E esse investimento não é só um investimento, tem um cuidado principalmente com a pessoa. Tem um jogador extraordinário, que é o Paulinho, e vai trabalhar para que ele volte a jogar no melhor nível dele. E ele jogou, né? Porque ele jogou 16 partidas e a cada 2 jogos ele fez uma ação de gol, com dor. Sem dor, ele vai jogar mais. Não adianta apressar isso pela contradição. Adianta agora ter o cuidado de fazer ele voltar a jogar quando ele estiver apto.
E reconhecer que as coisas não saíram exatamente como esperado. Se planejou. Sim. E é um contrato longo, né? De 5 anos até o fim de 2029. Então, por isso também que o Palmeiras tem uma certa tranquilidade de que esse jogador ainda pode render, não porque ele não tenha rendido da capacidade dele, falando da capacidade dele, mas pela questão física. E é isso aí, torcedor palestrino. Qual a sua opinião sobre as notícias dadas até então? Agora com grandes nomes aí, Nino e Gerson. Me diz aí quem você quer que entre para o elenco. Nino ou Gerson? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que agora eu trago outra informação relacionada a outro grande nome especulado no mercado da bola. Segundo aí os Somos Fanáticos, Joaquim aí do Tigres entra na disputa por reforços aí no Grande Verdão. Em busca de reforçar aí o setor defensivo, o Palmeiras vai ao mercado da bola e define aí os 3 principais alvos para janeiro. O zagueiro aí que já defendeu o Santos, o zagueiro aí chamado Joaquim, vice-campeão mexicano com o Tigres, entrou na mira do Palmeiras para reforçar o clube brasileiro a partir de janeiro do ano que vem. De acordo aí com a ESPN, o defensor brasileiro de 26 anos que defende o Tigres desde a metade do ano passado é uma das 3 opções analisadas pelo Verdão para reforçar. No entanto, a expectativa é que o Palmeiras não tenha facilidade aí na tentativa de fechar a contratação, já que o mexicano deverá fazer o jogo duro para liberar o seu zagueiro titular. O Tigres investiu aí pesado para contratar o Joaquim, para fechar essa contratação. Em julho ainda de 2024, o Tigres investiu aí e pagou o Santos nada menos que 8 milhões de dólares, equivalente na cotação da época a 45 milhões. Desde então, em sua primeira temporada no México, o Beck aí disputou 41 jogos, com direito a 2 gols marcados e uma assistência. Já em 2025 foram 22 partidas disputadas. Planos A, B e C aí do Verdão, além do já citado Joaquim, o Palmeiras também tem mantido contato com o staff de outros 2 jogadores para tentar aí a contratação de um deles já para janeiro. Nino, que se destacou no Fluminense nos últimos anos, chegando até a seleção brasileira e atualmente defendendo o Zenit da Rússia, também está na lista alviverde. Outro nome também bem avaliado pelo clube paulista é do Vitão, defensor do Internacional e já foi revelado aí pelo próprio Palmeiras, mas que disputou aí poucos jogos no time profissional. E aí, torcedor palestrino, me diz aí quem você quer ver aí para a próxima temporada? Nino, Vitão ou aí o Joaquim? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Desde já agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso Verdão.